Pessoal, boa tarde. Mais um sisteminha bem interessante aqui, feito com Arduino, né? Então, qual que é o propósito dessa aplicação? É um controle de temperatura. Nós estamos usando aqui o TMP, que vem aqui se a gente procurar aqui no básico, né? Ele vai estar aqui como um sensor de temperatura, TMP. E como que ele é ligado? Eles usam muito da ligação parecida com a automotiva. Então eu tenho aqui a potência, né, que é o positivo, o negativo ali, que é o GND, e esse sinal do meio, o pino do meio é o sinal. Então esse sinal está saindo daqui através do fio laranja e está entrando lá na porta analógica 5. E daí nós temos aqui esse potenciômetro que nós colocamos o nome dele de set point, é o ponto de ajuste, né? Então ele vai ser a mesma coisa, o negativo, o positivo, e aqui saindo do meio está entrando na A4. Então nós temos esses dois que vão ser o sensor, né? O feedback do processo, aqui o ponto desejado. E daí, no nosso caso, quando essa temperatura do sensor ela for maior do que o valor do set point, ele vai ligar o sistema de refrigeração. Então ele vai ligar uma eletroválvula, ligar a bomba e ligar a ventoinha. Então os três estão simbolizados pelos LEDs aqui. Que isso daqui seria o LED que indicou que foi ligado, e em paralelo ele estaria acionando uma placa de relé para fazer os acionamentos. Aí vamos dar uma olhada no código aqui. O código ficou sendo assim, né? Então a gente foi lá na parte de entrada e definimos que uma entrada está no pino A4 e a outra está no pino A5, né? Então deixa eu só puxar mais um pouquinho para cá para ficar fácil de ver. Aqui. Então, daí a gente vai lá para variáveis, né? Vamos criar as variáveis. Nós criamos uma variável que é o set point e outra variável que é a temperatura. E daí vamos definir assim, ó, o set point, o que ele vai ser? O set point vai ser aquele sinal que está sendo lido aqui no pino A4. Ele é lido ali, só que nós estamos mapeando ele para a faixa de 0 a 100. Porque o potenciômetro ele vai gerar um sinal de 0 a 1023. Então a gente pega esse 0 a 1023 e converte ele para 0 a 100. Então quando ele estiver totalmente virado aqui para o lado esquerdo, ele é 0 graus. Quando ele estiver totalmente para o lado direito, ele vai ser 100 graus. Então o nosso range de operação é de 0 a 100. Se a gente quiser aumentar esse range, é só mudar aqui de 0 a 150 ou de menos 10 a 50. A gente define o range aqui em função do excursionamento do potenciômetro. E a temperatura, o legal da temperatura é que ela já é lida direto. Então nós estamos aqui definindo temperatura como? A gente vai lá na entrada aqui, ó, entrada, e tem uma condição que é, deixa eu só voltar um pouquinho para cá, essa condição que é aqui, lê sensor de temperatura no pino e escolhe, né? Então a gente usou aqui, lê sensor de temperatura no pino A5, em unidade de graus centígrados. Então quando colocamos isso aqui, ele já definiu lá que essa variável temperatura, ela vai ser o valor que está sendo lido no sensor de temperatura que está conectado ao pino A5. Então é isso daqui, ó. Nós temos um sensor de temperatura aqui, que ele está sendo alimentado, a saída dele está sendo conectada aqui embaixo no pino A5, e isso vai ser o valor da nossa variável temperatura. Da mesma sorte, o set point vai ser o quê? Vai ser o sinal que está sendo gerado aqui no potenciômetro, que também é alimentado mais e menos, está saindo e está entrando no pino 4. Porém, antes de ler ele direto, a gente está convertendo ele, está mapeando ele para ficar na escala de 0 a 100 graus. Feito isso, o que nós estamos fazendo aqui? A gente pede para imprimir aqui no monitor serial, que vai ser aqui embaixo, o valor do set point e o valor da temperatura. Falta depois colocar o título junto, né? Vou ver como fazer isso. E daí na sequência o que ele vai fazer? Nós colocamos aqui um bloco, deixa eu só minimizar aqui, um bloco de C, né? Comparação. Então o que ele vai fazer? Ele vai comparar o set point e a temperatura. Se o set point for maior do que a temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai manter o pino 8
9 e 10 embaixo. Vai estar todo mundo desligado, porque a temperatura da água e ela está mais baixa do que o valor de 7. Então eu coloquei lá o meu set point em 50 graus e a água está em 42. Então está normal, está operando tranquilo. Aí essa temperatura aqui, ela vai subindo. A hora que o valor dela for maior do que o set point, a gente pode até colocar aqui, ó, onde está maior, eu coloco, se ela for, se o set point for maior ou igual, posso botar aqui, ó, se o set point for maior ou igual à temperatura, ele vai acontecer isso. Se ele for menor do que a temperatura, daí vem para cá. Então ele vai ligar 8, 9 ou 10. Daí volta, analisa de novo e fica fazendo esse loop aqui. Então vamos ver aqui em operação. A gente tem que abrir aqui embaixo para poder ler a serial. Aí preciso só escrever para ficar mais fácil de identificar quem é quem, né? Deixa eu puxar aqui. Então estamos com o processo aqui, vamos iniciar a simulação. Então ele vai conectar aqui embaixo. Conectou. E estamos lá, né? Então, a temperatura do sensor aqui, se eu clicar nele, vai mostrar que é 25 graus. Então, 25 ele está aqui, é menor do que 49. Então, enquanto estiver nessa situação, a gente continua com os 3 elementos de campo desligados, né? Tanto aqui, se eu clicar nele, vai ver o ventilador está parado, a bomba está parada e a eletroválvula está parada. Todos os 3 estão desligados. Aí, aqui a gente simula a temperatura. Então, vamos supor que essa temperatura começou a subir. Estava em 25, chegou em 44. Só que 44 continua menor do que 49. Então, ele continua desligado. Aí, subiu mais um pouquinho. Chegou no 49, como nós colocamos menor ou igual, então 49, 50. Ela está mais ou menos 50 aqui, já acendeu eles. Então, se a temperatura continuar subindo, caiu um pouquinho, desligou. Se ela subiu mais um pouco, acende. E daí o acendimento dele significa o quê? Que nós ligamos a eletroválvula para liberar a água, ligou a bomba também, que está bombeando, succionando a água do trocador de calor, e também foi ligado o ventilador para resfriar o radiador, né? Então, enquanto a temperatura estiver maior do que o set point, isso daqui vai estar acontecendo. Mas de repente não, esse set aqui estava baixo, colocamos só para testar, vamos aumentar ele. Então conforme a gente aumenta aqui, ó, o set point ficou maior do que a temperatura, então desligou todo mundo. Aí quando desliga, o que acontece? A temperatura começa a subir de novo, a hora que ela ultrapassou novamente o set point, ligou. Então esse vai ser o controle, a temperatura caiu. Temperatura caiu, desliga e fica normal. Se a temperatura está lá embaixo, o sistema está desligado e está operando. A gente pode ver aqui que ele vem até uma temperatura negativa, menos 36. Aí quando ele começou a subir de novo, chegou lá no valor acima, já ligou e já está operando. Tá ok? Então, pessoal, isso daqui é uma demonstração que essa ferramenta é muito boa. Mesmo a gente programando em blocos, que é uma linguagem mais limitada, mas a partir do momento que nós passamos a entender como funciona a lógica, a gente vai fazendo isso. Criou variável, monitora ela, compara e dá para fazer um monte de coisa. Aqui, nessa parte da programação, poderia ter sido feito coisa diferente. Eu posso, por exemplo, posso ligar a bomba por um tempo, esperar, depois entrar com o ventilador e daí abrir a eletroválvula. Então essa combinação do que vai ser feito é uma programação à parte em função do processo nosso, né? Aqui o processo não é tão complexo, né? Então quando a temperatura estiver abaixo do set point, todo mundo desligado. Temperatura ultrapassou o set point, liga todo mundo e até que volte à condição normal de operação. Tá ok, gente? Parando a simulação aqui. Muito legal, gostei demais dessa atividade. Abraço.